Olá pessoal, vamos começar aqui uma aula sobre processos de software, né? Que é um assunto dentro da engenharia de software. Essa aula é baseada no livro do Somerville, capítulo 2, e basicamente lá vai tratar sobre processos. Mas bem, o que é um processo? Processo de software. Para a gente entender melhor esse conceito, é melhor a gente entender primeiro o que é um processo. O que é um processo? Segundo o dicionário, é uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento ou marcha. Né? Para a gente compreender, né, essa sequência de fatos contínuos que acontecem, vamos pegar um processo bem conhecido, né? Um processo de montagem de um carro. Aqui a gente tem algumas fases ou atividades que são executadas durante esse processo de construção de um carro. Por exemplo, na primeira fase a gente tem uma estamparia, onde é o que? Se chega às chapas, é modelada as partes do carro e aí ele vai para a estruturação, onde é montado todo o chassi dele para depois vir a funilaria. Essa funilaria já é uma terceira atividade que corrige pequenos erros do carro. Né? Depois temos a pintura do veículo, é colocado as portas e alguns vidros, depois um motor, depois é montado com o restante das peças que faltam e temos um carro pronto. Se a gente observar, você vê que ele passou por um conjunto de atividades ou fases para que se chegue ao resultado final, que é o carro pronto. Né? Então veja, o processo, a ideia principal é que se tenha uma entrada e por fim você consiga, com um conjunto de atividades ou fases, podemos dizer assim, chegar ao seu objetivo final, que no nosso caso aqui foi um carro. Né? Bem, agora que a gente entendeu o que é um processo, né? A gente viu lá aqui um processo de carro, então um conjunto de ações, né? Atividades ou fases, que ele passa até chegar ao seu objetivo final, que é a montagem do carro. E aí, para a gente entender o que é um processo de software, só lembrando na aulinha passada que a gente viu o que é um software. Software é o quê? É um programa de computador com sua documentação associada. Essa é a definição que até o Somerville coloca no seu livro. Né? Então, o que é um processo de software? É um conjunto de atividades que leva ao desenvolvimento do produto de software. Então, eu tenho aquelas atividades que eu vou executar e ao final eu vou ter o quê? O meu software, um programa de computador. Né? E aí eu tenho o quê? Algumas entradas para essas atividades, que são os insumos. Esses insumos geralmente são requisitos que alguns clientes pedem, como funcionalidades, serviços que eles pedem inicialmente. Né? Aí você vai ter as atividades que você vai fazer, essa lógica de transformação, e ao final você vai gerar um produto ou serviço ou resultado daquelas atividades. Certo? E quais são as atividades? As atividades básicas de desenvolvimento de um software geralmente são definição dos requisitos, são basicamente funcionalidades, alguns requisitos em si, né, mais específicos dependendo do software. Mas geralmente são funcionalidades como cadastrar um cliente, gerar um relatório, coisa desse tipo. Se definiu isso, você vai elaborar o projeto. Aí esse projeto vai ser uma documentação, onde vai conter esses requisitos, a arquitetura do software, entre outras coisas. Implementação é nada mais do que a fase de desenvolvimento ou programação de fato do software. Depois a gente tem fase de testes. Mas é importante salientar que hoje em dia, geralmente, na fase de implementação, o pessoal gosta de desenvolver já até a parte de teste, programar de fato a parte de teste. Em aulas futuras a gente vai falar mais específico sobre isso. E por fim a gente tem a parte de manutenção, né, que é manter aquele software funcionando ali pelo cliente, né, e dando o suporte necessário para ele. Tem outra parte importante agora, né, que a gente entendeu que é um processo de software, né, que são nada mais do que atividades que levam ao desenvolvimento do software. Né. Para isso, algumas empresas seguem alguns modelos. Né. Os modelos de
de desenvolvimento. Mas bem, para a gente entender o que é um modelo nada mais é do que um objeto de imitação. Por exemplo, aqui eu tenho um modelo de uma mesa, né? Que você tem as medidas, você tem a altura de maneira geral dela toda, né? As medições dela toda. E aí, por esse modelo, o marceneiro, ele vai lá, baseado nisso, e replica aquilo da mesma forma, né? Então, um modelo de processo nada mais é do que a descrição simplificada do processo. E para isso, ele faz o quê? Ele vai definir quais são as atividades que devem ser desenvolvidas durante o processo de desenvolvimento do software. Ele especifica os produtos de cada atividade, indicam quais são os papéis, quem deve fazer o quê, quem deve documentar, por exemplo, quem deve desenvolver, quem deve testar. Então, geralmente, o modelo ele tem essa característica. Qual a vantagem, né, de ter isso? Ele oferece um roteiro útil, no caso onde a equipe vai poder seguir para desenvolver o software ao final, né? Padroniza alguns artefatos, por exemplo, documentação, maneira de até fazer os testes, algumas coisas desse tipo. Tende a melhorar a comunicação com a equipe, porque ali ele vai ter um padrão de como se deve se comunicar, em que momento é que deve falar e como deve agir em algumas situações, né? E acaba tendo menos treinamento a longo prazo, né? Inicialmente. E aí a gente tem alguns modelos de processos. O mais conhecido dele aí, o modelo cascata. A gente vai já falar um pouquinho sobre ele. Temos o desenvolvimento incremental, orientado a reuso, espiral, RAD, né? Desenvolvimento evolucionário, modelo V, processo unificado e o Praxis. São modelos, talvez aí mais conhecidos na literatura. Os modelos mais gerais não são mutuamente exclusivos, né? O que acontece muitas vezes é das equipes de desenvolvimento acaba combinando esses modelos para atender essas necessidades, geralmente dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, né? E aí eles são geralmente combinados. Na maioria das vezes são combinados um com o outro, até 2 ou 3 modelos para atender a necessidade. Quando a gente fala do modelo cascata, por exemplo, ele é um modelo bastante interessante. Por quê? Ele também é chamado de modelo tradicional ou modelo sequencial. Se vocês vierem a fazer algumas questões de concurso, muitas vezes ele é chamado assim. O que é interessante nele? Uma fase, prestem atenção nisso, uma fase só começa quando a outra termina. Então, por exemplo, ele tem essas 5 fases, que são até as fases lá básicas do desenvolvimento de software, né? A primeira fase é a definição de requisitos. A fase de elaboração do projeto só vai começar quando? Quando a fase de definição de requisito terminar. A fase de implementação começa quando? Quando a fase de projeto terminar. E assim sucessivamente. O teste só começa quando a implementação terminar e manutenção só começa quando o teste terminar. Certo? Uma coisa interessante. Qual a vantagem e quando devemos usar esse modelo? Esse modelo ele é interessante quando o software é bem definido desde o princípio. Você tem todos os requisitos já definidos, provavelmente não vai mudar e vai continuar aqueles requisitos, né, aquelas funcionalidades ali. Então você tem como chegar ao final, seguir essas fases sequencialmente. Só que aí a gente tem que as vantagens dele, né? Que você pode ter uma documentação rígida, né? Bem documentada, porque as fases seguiram sequencialmente, de maneira até lógica, né? Nessa fase de desenvolvimento. Tem uma aderência fácil à questão de outros modelos, né? E pode vir a ser combinado. Porém, ele tem uma desvantagem bem significativa. O problema disso é porque, hoje em dia, quando você vai desenvolver um software,
Geralmente eles tendem a ter muitas funcionalidades e às vezes nem o cliente sabe direito o que quer. E aí você começa a desenvolver o software à medida que você apresenta para o cliente, ele acaba não sendo aquilo que ele quer, e você tem que voltar e refazer, que é o que geralmente acontece, né? E aí, então imagine, eu desenvolvi todo o meu software, segui lá todas aquelas etapas, cheguei na fase de teste, testei, está funcionando, vou entregar para o meu cliente. Quando chega lá, não é isso que eu quero, eu tenho que voltar a refazer todo o software. Então, ele é, na verdade, é um modelo um pouco difícil de ser implantado, né? Ser seguido durante o desenvolvimento de um software. E aí, quando é que eu devo aplicar esse modelo? Quando eu tenho certeza que aqueles requisitos inicial lá definido não vai mudar. E isso, e quando tem probabilidade de isso acontecer, né? De mudarem. Geralmente vai mudar. A maioria dos softwares hoje você tende a mudar alguns requisitos, implementar funcionalidade diferente do que foi definido no início. Então, é um modelo um pouco difícil de se usar. E aí a gente tem um segundo modelo, que é o desenvolvimento incremental. Ele já vem um pouco para solucionar um problema do modelo cascata. Ele se baseia na ideia de desenvolvimento de uma implementação inicial, expondo resultados aos comentários do usuário e refinando esse resultado por meio de várias versões até que seja desenvolvido um sistema adequado. Como assim? O usuário é uma parte ativa nesse modelo de desenvolvimento. Você vai fazendo o quê? Você vai definindo o que o usuário quer e vai entregando pequenas versões para ele, né? Para que ele possa dar um feedback e à medida que o desenvolvimento for avançando, ele vai participando e tendo as alterações necessárias para alcançar o objetivo final, que é o software lá do seu cliente ou de uma empresa que venha a desejar, né? E aí ele segue um pouquinho essa ideia aqui, onde é descrito o esboço inicial do que vai ser desenvolvido, tem uma especificação do que vai ser desenvolvido inicialmente, se desenvolve, valida, no caso testa, entrega uma versão inicial para o usuário, volta com feedback para os desenvolvedores, especifica, desenvolve, valida. E aí fica entregando pequenas versões até chegar ao meu produto final, que é o software. Resolve o problema do modelo cascata. E aí ele acaba tendo uma vantagem bem interessante em relação a isso, né? O custo de você fazer as mudanças é bem menor, por exemplo, do que o do modelo cascata. Por quê? No lugar de hoje, no caso do cascata, chegar ao final e ter que alterar as funcionalidades que eu fiz lá no meu software, tendo que às vezes ter que mudar várias para que se atenda a alguma, aí não, eu vou mudando à medida que eu for fazendo, tendo uma redução, uma facilidade até fazendo isso de uma maneira até mais rápida, né? Menos impacto no meu código do programa. Né? E o cliente vai poder ir usando à medida que for desenvolvendo. Porém, ele tem umas desvantagens bem significativas. Né? O processo muitas vezes não é visível. E outra, como isso vai tendo muitas alterações durante o processo de desenvolvimento, o código acaba às vezes ficando ali um pouco complicado, né, ao longo prazo de se dar um suporte, porque como tem muitas alterações durante o processo de desenvolvimento, acaba ficando um pouquinho complicado da manutenção desse software. Hoje a gente tem algumas ferramentas que ajudam a fazer isso, né, algumas, vamos dizer assim, técnicas dentro da engenharia de software que ajudam a diminuir esse impacto, mas mesmo assim ainda é meio complicado. E aí a gente tem algumas atividades dentro do processo de software que geralmente são intercaladas entre elas. A gente vai falar aí, são basicamente essas quatro. Que são especificar, projetar, implementar e testar. Né? Na parte de especificar, o que é especificar um software, segundo o Sameville?
É um processo de compreensão e definição dos serviços requisitados do sistema, né? Identificação de restrições relativas à operação e ao desenvolvimento do sistema. Então, eu identifico quais serviços que aquele meu software vai oferecer ao cliente e vejo quais limitações que ele deve ter dentro do ambiente onde ele vai ser executado. Então, eu tenho que fazer pelo menos 4 atividades básicas para essa parte de especificação. Eu estudo a viabilidade desse serviço, faço a licitação e análise desse requisito, especifico, defino e, ao final, eu faço a questão de validade desse requisito. Valido se realmente consegui alcançar, sei a importância dele. Né? E o Somerville ele traz esse gráficozinho aí que a gente tende a seguir quando está desenvolvendo essa parte de requisição, né? Especificação de requisito. Estudo da viabilidade, eu gero um relatório disso, né? Sempre a parte de documentação aí importante ter. Faço a licitação na área do requisito, especifico a questão do requisito e posso até vir voltar lá para a parte de análise, né? Para verificar, antes de especificar, voltar lá de novo, ver se realmente tenho que seguir aquele passo. Depois valido a questão do requisito. E vejo que na parte de licitação eu posso vir aqui para os modelos de sistema. Né? Já vou na parte ali modelando um pouco requisição de usuários e de sistema na parte de especificação. É interessante ter, por exemplo, na parte de especificação, eu definir o que cada usuário vai poder acessar, ver o que cada usuário tem de funcionalidade. E ao final disso tudo, eu gero a documentação de requisitos. Né? Veja, a documentação de requisitos vai ter que conter toda a documentação das funcionalidades que o software vai ter, de requisitos em si, serviços que o software vai ter. Na parte de relatório de viabilidade, já é um pouco diferente. Aí esse relatório geralmente é feito ali quando está fazendo um estudo do ambiente onde o usuário vai desenvolver, onde o usuário vai usar aquele software. Então, esse relatório é feito nessa parte aqui. E aí você tem a parte de projeto, né, implementação do software. O Somerville é o que? É o processo de conversão de uma especificação do sistema em um sistema executável. Nada mais é do que eu pegar aquele requisito, aquilo que foi especificado antes, e aí eu vou gerar o programa, né, o executável daqueles requisitos. A parte nada mais do que programa. E aí você tem algumas fases, como por exemplo, o projeto de arquitetura, o projeto de interface, o projeto de componentes e o projeto de banco de dados. Né? São 4 fases bem interessantes, que o projeto de arquitetura muitas vezes tem que ser um pouquinho desprezado na fase de desenvolvimento, mas é um documento muito importante a ser feito. Esse projeto de arquitetura, ele vai orientar os desenvolvedores no desenvolvimento do software. Né? O que tem que ser feito em cada parte, como o software é montado por a sua estrutura. Né? O projeto de interface, você ali começa a montar a parte de interface do seu software. Né? Tem os componentes que vão poder ter seu software. Isso é interessante porque em alguns modelos de software, aliás, um modelo de processo, você pode até reaproveitar alguns componentes que foram desenvolvidos em outros projetos. Né? E outra parte importante é a questão do projeto, né, do banco de dados, a construção do banco de dados. Outra parte importante de atividades aí é a validação do software. Né? Qual a ideia? É você ali testar, né, verificar se aquilo que foi desenvolvido realmente é o que o cliente quer. Né? E aí você segue alguns passos. Hoje em dia você tem frameworks para fazer isso, você às vezes tem uma equipe para fazer isso, e são partes, é uma parte bem importante no desenvolvimento do software. Aqui a gente tem um exemplo de 3 testes, que é o teste de desenvolvimento, teste de sistema e teste de aceitação. Né? Depois a gente vai falar numa aula mais específica sobre esses tipos de testes, certo?
Aí a gente tem uma parte bem importante, né? Que é a questão que eu enfatizei antes, a questão das mudanças. Hoje em dia, quando a gente está desenvolvendo um software, essa parte de levantamento de requisito, ela tende muitas vezes a mudar muito durante o processo de desenvolvimento, né? Principalmente quando o cliente está interagindo com a equipe. E aí essa parte de mudança, talvez seja uma das que mais, talvez não. Já vi, se eu não me engano, já vi algumas literaturas, onde mais aumenta o custo de desenvolvimento de um software. Porque imagine o seguinte, você levanta uma parede, você teve o gasto para construir aquela parede, mas por algum motivo ou razão, aquela parede não deveria ser daquela forma, deveria ser de outra. Então eu vou ter que derrubar aquela parede e construir ela novamente. Então eu tive ali dois custos para construir uma parede. Se não tivesse tido a mudança antes, eu tinha tido o custo só de construir a segunda parede, que tinha sido um valor mais baixo. Né? Gastei com material, com a mão de obra. Da mesma forma, um software. Toda vez que eu tenho mudanças, eu tenho que o custo que eu vou perder do que eu mandei fazer, que eu fiz antes, do código que eu fiz antes, o custo para refazer aquilo ali, tirar aquele código, ter que refazer para atender a nova necessidade. Então, acaba aumentando muito a questão do custo do software. Né? E aí existem algumas coisas que podem ser adotadas, né? Como prevenção de mudanças. Você pode desenvolver o software já pensando em adotar algumas mudanças de algumas coisas, e aí você pode modelar de maneira que seja tolerante a algumas mudanças. Né? Outra ideia bem interessante, hoje muito usada quando você vai desenvolver um software, é a questão da prototipação, né, do sistema. Essa questão da prototipação é bem interessante, porque é uma maneira de até verificar, antes de você desenvolver ele por todo, se realmente ele vai ser viável, se o que o cliente está querendo é aquilo. E aí você pode usar também outra coisa que é a entrega incremental, né? Que é aquele desenvolvimento de maneira que você vai desenvolvendo em parceria com o cliente e entregando pequenas versões, né? Do software.